No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre transtorno alimentar. Se você tem interesse no tema, fica comigo até o fim do vídeo, porque nós vamos explicar em detalhes tudo sobre o transtorno alimentar. É logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Você está no canal da Sauderia Tudo Mais. Aqui você encontra a maior comunidade de saudeiros e saudeiras do Brasil. Pessoas que, assim como eu e você, entendem que cuidar da saúde é muito mais do que tomar um medicamento corretamente, é mudar hábitos. Então, para você não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar nisso, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, é de graça, não te custa nada. E ao ativar o sininho, sempre que nós publicarmos um vídeo novo de 15 em 15 dias, o YouTube vai te avisar. Hoje, o tema do programa é um assunto delicado: transtorno alimentar, um problema sério que traz muitos prejuízos para a sua saúde. A gente conversa sobre isso com a psicóloga Karen Reis, especialista em comportamento alimentar, saúde mental e transtornos alimentares. Karen, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Obrigada, Viviane. Agradeço muito o convite. É muito especial quando a gente é chamada por profissionais como vocês, né, que querem levar a consciência para as pessoas. Então, eu estou aqui muito, muito feliz de poder trazer um pouquinho do meu conhecimento de forma a ajudar as pessoas, principalmente no comportamento alimentar, que eu digo que é um assunto muito importante e tão relevante hoje para o ser humano, né, de uma forma em geral, assim. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar, sim. Olha, a Karen, a gente está falando em ajudar, né? A Karen, ela ajuda mulheres a construírem uma relação mais saudável com a comida e com o corpo. Ela faz um trabalho muito interessante no Instagram. Já coloquei o Instagram dela aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar dia a dia o trabalho que a Karen vem desenvolvendo. E quero te pedir também para deixar o seu like nesse vídeo, isso é super importante para o YouTube considerar o nosso trabalho relevante para você. Karen, o que é comportamento alimentar e que tipo de influência esse comportamento alimentar sofre no dia a dia? Explica pra gente. Boa, claro. É muito hoje, as pessoas acabam confundindo o comportamento alimentar e eu vou trazer para vocês a junção do que é um comportamento diferente de um hábito alimentar, né? O comportamento alimentar, ele é a interação do ser humano com a parte fisiológica, com a parte ambiental e a parte psicológica. Não é somente ali uma junção de alimentação, porque antes da gente se alimentar, antes da gente ter esse movimento da alimentação, a gente também tem que considerar o ambiente e o psicológico do indivíduo. Então, nada mais é do que ali uma junção de fatores que envolve desde a escolha alimentar até a ingestão alimentar, Viviane. E aí as pessoas confundem muito, né? O que é o comportamento alimentar e o que é um hábito alimentar. O hábito alimentar, ele é totalmente diferente do comportamento, né? Porque às vezes eu escuto muitas pessoas falarem, né? Ah, eu tenho um hábito alimentar diferente do teu, considerando aquilo como um comportamento diferente do outro. E não é, né? O comportamento alimentar é essa junção de fatores e o hábito alimentar é a repetição de como o indivíduo se alimenta. Então, um exemplo disso. Depois do almoço, sempre eu como 2 tabletes de chocolates. Isso é um hábito alimentar, porque é uma repetição daquele comportamento que você vem tendo dia a dia e ele acaba se tornando um hábito. Então, o comportamento é a junção de fatores e o hábito alimentar é a repetição daquilo que você faz basicamente todos os dias. Vamos falar desses fatores. Quais são esses fatores? Você consegue dar alguns exemplos para gente? Sim, um dos fatores que principalmente interfere, tá? Eu vou falar básico nos que interferem, que eu acho que é o que mais vem na forma, no conjunto assim da sociedade, que é o que mais acontece. A forma social interfere no comportamento alimentar das pessoas, a parte biológica, a necessidade energética e de nutrientes, o aprendizado, principalmente ali o aprendizado familiar. Então, eu aprendi com os meus pais, e aí o aprendizado, ele entra junto com crenças, né? Eu acho que muitas pessoas aqui, quando assistirem esse vídeo, vai poder me dizer, vai poder se perguntar também se já ouviu isso alguma vez na vida. Come toda a comida do prato. Se você come, você ganha uma recompensa. É pecado deixar a comida no prato. Por que que isso é tão importante a gente considerar e mudar os comportamentos como a gente lida com as pessoas dentro da nossa própria casa? Porque é uma crença. Essa crença é como se fosse uma verdade absoluta que o indivíduo ele vai crescendo e acreditando que aquilo é verdade. Então, sempre ele vai querer comer a comida do prato para não deixar nada
porque ele ouviu desde a infância que é pecado. Óbvio que a gente não vai colocar comida para desperdiçar, mas isso é uma interferência no comportamento alimentar da pessoa, porque ela está ali de forma, muitas vezes, impulsiva, intuitiva, comendo para que não deixe a comida, mesmo que ela já esteja satisfeita. Então, isso interfere muito no comportamento alimentar daquela pessoa, porque mesmo ela não querendo introduzir um alimento, ela acaba introduzindo por conta de crenças, aprendizagem que foi desenvolvida aí ao longo da vida, né? Também a influência dos outros é uma coisa que interfere muito no comportamento alimentar, e eu digo assim, Viviane, com clareza, que tem muitas pessoas que comem sem vontade, mas para agradar o outro, porque está com os amigos. É claro que a comida, ela não é só para nutrir o corpo, a comida também ela é afeto, mas as pessoas acabam, dentro dessa nossa rotina, as pessoas acabam perdendo o sentido do que é comer. Então, come por influência dos outros, come por um autocontrole, então não consegue desenvolver autocontrole em outras áreas da vida e acaba descontando isso na comida, come e tem a interferência comportamental pela impulsividade, pelos familiares, por um poder econômico, porque a gente sabe que a parte econômica, financeira, também interfere muito no comportamento. O indivíduo que não consegue ter todos os nutrientes, o indivíduo que não tem ali uma classe econômica, que eu digo básica, né? Uma classe econômica que ele consiga ter os nutrientes necessários para ter essa nutrição corporal, ele acaba comendo aquilo. Basicamente, isso como o dinheiro dá, infelizmente, né? E hoje a gente consegue até entender que uma grande parte da obesidade do Brasil, Viviane, até um estudo comprova que uma parte dessa obesidade, ela e desencadeia também, são vários fatores, mas um dos fatores é por conta do econômico, né? Um exemplo disso é a cesta básica brasileira. O que tem dentro de uma cesta básica brasileira? É muito carboidrato, né? Não tem uma proteína, então tem ali macarrão, arroz, farinha, então a pessoa a parte fisiológica mesmo, para ela deixar de sentir fome, ela acaba fazendo a junção de todos aqueles alimentos por uma necessidade fisiológica, matar a fome, né? Deixar o corpo com aquela ausência de fome para que ele consiga também funcionar e ter energia aí durante o seu dia. Então, são muitos, muitos fatores que interferem. Esses são um dos pequenos aí, que eu digo, pequenos, que aparecem em todos os sentidos da nossa vida, né? E um fator também muito importante é a comparação corporal, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais, né, adiante, que é um fator que vem aparecendo muito em todas as áreas da vida, quando a gente está ali a todo tempo querendo se comparar com o corpo do indivíduo e a gente começa a mudar toda a nossa forma de comportamento com a comida. Para eu entender, a gente está falando aqui dos fatores que interferem no comportamento alimentar de uma pessoa. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre a disfunção alimentar ou sobre o transtorno alimentar. Eu quero entender como uma pessoa pode desencadear um transtorno e como ela percebe que ela está tendo um transtorno, que ela não está tendo uma boa relação com a comida. Define pra gente, Karen, esse transtorno alimentar, essa disfunção alimentar. Tá. O transtorno alimentar, nós temos vários transtornos alimentares. Um dos principais, que nós consideramos como os principais, é transtorno de compulsão alimentar, bulimia e anorexia. Eles são transtornos alimentares, sim, e eles são também considerados dentro do DSM, a última atualização do DSM, eles são considerados como um transtorno. O que acontece? Cada transtorno alimentar, Viviane, tem uma prevalência e tem uma forma de desenvolver o curso, o desenvolvimento e a prevalência. Como que desenvolve um transtorno alimentar? Não é por um único fator. São fatores condições multifatoriais. Então, exemplo, Karen, eu desenvolvi um transtorno alimentar porque eu cortei o carboidrato. Não pode ser generalizado, porque isso foi um fator. Então, cortar o carboidrato e restringir, fazer jejum sem acompanhamento médico. 2 fatores que contribuíram para que cada vez mais essa pessoa tivesse uma disfuncionalidade na alimentação. O que a gente considera, Viviane, uma disfuncionalidade alimentar, e aí é um sinal de alerta para que a gente consiga identificar que a gente precisa de ajuda, porque pode estar dentro do caminho para desencadear ou até já estar inserida dentro de um transtorno alimentar. Essa obsessão pela magreza,
é obsessão por alimentos, é fazer corte de alimentos, é classificar alimentos como bons e ruins. Nós falamos dentro do comportamento alimentar que chama mentalidade de dieta, quando a pessoa começa a considerar e colocar alimentos como bons e ruins, proibidos e permitidos. Aquele alimento que é permitido, ela come, às vezes, muitas vezes, de forma compulsiva, porque ela só pode comer aquilo, mas o alimento que ela considera como ruim, ela exclui da vida dela. Só que essa exclusão nada mais vai fazer com que, quando ela esteja de frente dele, ela vai ter a compulsão, o impulso para comer cada vez mais e perder o controle. E aí, o que acontece? Isso não é um comportamento normal. Ou você exclui de uma vez, e quando você está diante do alimento, você perde totalmente o controle. Entende? Então, essa disfuncionalidade na alimentação é fazer esses cortes e você começar a gerar sofrimento. A gente entende que entra dentro de um transtorno também, quando gera prejuízo e sofrimento para aquele indivíduo. O sofrimento é na culpa, eu sinto culpa por comer, eu sinto um desejo absurdo pela comida, mas eu como, eu choro, eu me bato, eu começo a me punir, eu me xingo. Dentro do transtorno, a gente tem algumas pessoas, infelizmente, que chegam no grau de se punir porque ela comeu, porque ela acha que ela não tem controle, porque ela acha que ela não tem vergonha, e não é isso. Não depende de força de vontade, depende do emocional, um equilíbrio emocional para a gente conseguir entender até que normalidade, até que ponto esse desejar por um corpo faz bem para a gente. E aí é onde acontecem os fatores que vai contribuir para que a pessoa saia de uma normalidade alimentar e entre dentro de um transtorno alimentar. Olha, conta para mim aqui nos comentários se você tem ou conhece alguém que tem algum transtorno alimentar. Conta a sua história, compartilha com a gente. Pode ser difícil, mas é importante até colocar isso para fora. Quem sabe você não tem oportunidade até de encontrar outros caminhos, enfim. E manda também a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente responde para você. Karen, quero te perguntar assim, o que é comer de forma saudável? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você tem um post seu muito interessante que diz o seguinte, tá no Instagram da Karen: se sua vontade é comer hambúrguer, filé de frango não vai resolver. E a gente sabe que o hambúrguer é um fast food, é um tipo de comida que não é muito recomendado, que engorda, enfim. Então assim, o que é comer de forma saudável, sendo que de vez em quando a gente tem vontade de comer um hambúrguer, de comer uma pizza, de comer um doce? Queria te ouvir sobre isso. Sim, vamos lá. Eu bato muito nessa tecla com os meus pacientes e principalmente na rede social, onde eu estou ali trazendo o meu trabalho de forma a conscientizar literalmente, Viviane. O comer, né, esse post, ele trouxe muitas perguntas, muitas pessoas me questionaram, e é justamente, eu apoio isso até o fim. Quando eu digo assim, até o fim eu vou apoiar essa minha decisão de trazer um post tão intrigante, né? Porque se eu quero comer hambúrguer, muitas pessoas trocam o hambúrguer pelo filé de frango, porque ele é mais saudável. Então, vamos lá, entra um pouco naquele ponto, Viviane, da mentalidade de dieta. O porquê hoje as pessoas, elas estão tão fissuradas por um corpo, tão fissuradas e proibindo tantos alimentos, porque nada mais que acontece essa proibição, ela vai fazer com que você, muitas vezes, tenha um efeito inverso. E lá, um pouco mais para frente, eu vou explicar o porquê. Sobre o hambúrguer. O hambúrguer, ele é um alimento menos nutritivo. Ele não é um alimento proibido, não é um alimento como as pessoas muito consideram, uma besteira, né? Porque ele é fast food, porque ele é mais palatável, porque ele tem muita gordura, açúcar, enfim. Muitas pessoas, o que acontece é, dentro desse nível de dieta, as pessoas acabam excluindo tudo aquilo que causa prazer. Todos aqueles alimentos que dão prazer. Então, o fast food, principalmente, Viviane, alimentos palatáveis. Chocolate, fast food, salgadinho, tudo que é mais palatável e que as pessoas consideram como uma besteira, que na verdade são alimentos menos nutritivos, precisam sim fazer parte da nossa vida. Com uma frequência alta? Não, a gente precisa controlar, porque muitas pessoas trocam o hambúrguer, com vontade do hambúrguer, pelo filé de frango, mas o que ela está fazendo? Ela está enganando o próprio cérebro, para que ela não coma aquele alimento que é aquilo que ela tem vontade. Qual que é a problemática disso, Viviane? Toda vez que a gente traz esse engano para o nosso cérebro, para o nosso corpo, mais vontade a gente vai sentir e mais estímulos nós teremos para comer o alimento palatável. E muitas vezes o que acontece nisso? Você está ali enganando o seu estômago, você vai comer o filé de frango, tentando enganar,
não vai sentir o prazer na alimentação e vai recorrer no final a várias outras comidas até você chegar no hambúrguer. Então, por que enganar o nosso corpo se a gente realmente tem uma vontade genuína de comer um hambúrguer? Não funciona, gente. E aí eu quero trazer muito essa consciência para vocês. Não funciona a gente trocar um alimento que a gente tem vontade por um alimento mais saudável, por um alimento fit, né? Que a gente vê hoje muito nas mídias, as pessoas trazendo essa consciência de que troca um hambúrguer e come uma barrinha. Não. O que isso causa? Isso vai te distanciar dos seus sinais naturais do corpo. Enganar o corpo te distancia do sinal de fome e saciedade, que são sinais naturais que a gente já nasce com isso, né? Sabe o bebê? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. O bebê, quando ele mama, a comida dele é o peito, é o leite materno, né? Aí tá no seio da mãe, no leite materno. A criança, quando ela tá satisfeita, ela mesma larga o seio da mãe. A criança, quando nasce, ela já nasce com esses sinais naturais do próprio corpo. E nós, seres humanos, a gente vai perdendo no decorrer do tempo. Por quê? Porque a gente acaba se guiando por regra externa, que o hambúrguer é ruim, dietas da internet, a moda da musa fitness do Instagram, por dietas que prometem pra gente que a gente vai perder 10 quilos em um mês, e isso não existe, a gente não mantém esse tipo de mentalidade. Então, essa troca e essa junção que eu trouxe dessa informação é para dizer que todo alimento, ele tem a capacidade de nutrir o seu corpo, né? Um mais, outro menos. Mas o hambúrguer, se você tem realmente a vontade de comer, uma vontade genuína, não troque as suas vontades por algo mais saudável. Porque você vai cair ali na vontade final e você vai comer muito além do que você deveria. E pro estado psicológico da pessoa deve ser muito difícil, né? Será que dá para ser feliz com uma dieta muito restritiva? Porque de que adianta a gente ter um bom corpo, né? Ter um corpo magro, enfim, mas o nosso lado psicológico não tá bacana, a gente tá triste, tá deprimido. Sim, um dos conceitos da alimentação consciente, eu também falo um pouco de alimentação consciente no meu Instagram. Um dos conceitos, Viviane, é a gente ter ali o ponto de saciedade e satisfação. Toda alimentação, ela tem sim a funcionalidade de trazer prazer para a gente, porque se a gente não tem prazer no comer, como que a gente vai recuperar esse prazer? Entende? Um ponto, por que dieta restritiva ela falha? 90% das dietas restritivas elas falham, isso é comprovação. Porque nunca a gente não mantém a longo prazo uma dieta que a gente come todos os dias a mesma coisa, com o mesmo tempero, com a mesma cara. Dentro da alimentação consciente, é você trazer a consciência, você está ali no estado de atenção plena, observando a textura, o cheiro, a aparência. Quem consegue comer frango e batata doce todos os dias e ter prazer? Aquele sentimento inato do seu próprio corpo, ele não vai ser desenvolvido. E aí você fica todo o tempo tentando buscar em um outro alimento o prazer que você não teve na refeição. Por isso é tão importante a gente ter prazer no momento que a gente come. Porque não ter o prazer vai te estimular você, principalmente as pessoas que me perguntam, por que eu belisco tanto? As famosas beliscadas. Por que acontecem as beliscadas? E isso está muito inserido dentro da dieta restritiva. Eu faço dieta restritiva por um período e depois eu percebo, Karen, que eu reganho peso e eu vivo beliscando. O dia todo eu estou beliscando. Por quê? A alimentação, principalmente nas alimentações principais, você não tem prazer. Porque todo dia, durante 1 ano, você está comendo frango e batata doce. Com o mesmo tempero, a mesma textura, o mesmo cheiro. Aquilo não causa mais prazer para o seu corpo. O seu corpo, ele não tem prazer em comer aquilo. Por isso, as dietas restritivas, elas não são sustentáveis. Não tem como, a longo prazo, gente, a gente ser feliz comendo sempre a mesma coisa. Restringindo aquilo que nos aproxima das pessoas. Comida também é afeto. Podem perceber que quando a gente sai para encontrar família, quando a gente vai no almoço de domingo na casa dos pais, tem comida, tem sobremesa. Quando a gente vai confraternizar com os amigos, o que tem no lugar? Comida, bebida. Então, vocês entendem que é muito melhor a gente trabalhar o nosso emocional, a nossa mentalidade e começar a entender o contexto alimentar, porque a gente não tem que sair comendo tudo de uma vez. A gente tem que entender, dentro daquele contexto, o que é viável a gente comer. Porque a gente vai ter que lidar com a comida o tempo todo.
Então, por que não trabalhar a mentalidade para você entender o contexto do que você se privar, do que você deixar de socializar e você adoecer a sua mentalidade? Porque nós, seres humanos, nós somos moldados. E nós, seres humanos, a gente precisa de interação. A gente precisa sentir pertencido às pessoas. E o contato físico, ele vai levar, sim, a gente a ter essa confraternização onde muitas vezes tem a comida. Ouvindo você, eu tô lembrando do meu filho. Eu combinei com ele, por exemplo, de que ele vai chupar uma bala, ele adora chupar essas balinhas, né? No final de semana. Porque eu descobri que se eu dissesse pra ele, olha só, você não pode mais chupar bala, porque ele tá um pouco acima do peso, você não pode mais chupar bala, a bala tá acordada. Ele seria uma criança extremamente infeliz. Então eu tomei a decisão consciente de que nos finais de semana deixaria ele comer uma bala. E em ocasiões especiais, como por exemplo uma ida ao cinema, enfim. Muito legal isso que você tá colocando, Karen, muito legal, porque tudo que é muito radical na nossa vida pode nos trazer sofrimento. Eu super concordo com você. E aí agora eu quero chegar num ponto importante, assim. Então, a pessoa sabe que tem esse transtorno, que tá com essa disfunção na relação com a comida. Como ela se trata? Qual é o tratamento que você recomenda? O que ela precisa fazer? Que profissional ela precisa buscar? Inicialmente, quando a pessoa já percebe essa disfuncionalidade básica. Então, eu tenho medo de me aproximar de determinados alimentos. Quando eu chego perto de um alimento, uma bolacha, um salgadinho, um hambúrguer, eu me sinto nervosa, eu fico sempre pensando nas calorias, eu tenho medo de socializar, eu tenho medo de sair, principalmente, Viviane, pessoas que evitam contato com outras pessoas para não socializar e não ter os impulsos de comer, ela se tranca, né? Ela tem aquele instinto de fuga, então ela acaba se refugiando para ela não ter que socializar e perder o controle. Isso é um sinal de alerta, é um sinal de que a gente tem que buscar o tratamento. Inicialmente, processo com o psicólogo. A gente precisa moldar e modificar ali, trabalhar dentro da flexibilização de pensamentos, porque é muito pensamento contrário do que é a comida. Então, flexibilizar seus pensamentos, as suas crenças, trabalhar e fortalecer uma mentalidade para você entender para que serve a comida, por que que a gente come e como a gente deve comer. Essa parte disfuncional de que as pessoas ou saem comendo tudo ou não comem nada, isso é uma problemática, porque cada vez mais os sintomas, eles vão se agravando. Então, hoje, se você não come um pacote de bolacha, amanhã você não vai comer nada. E aí, você vai tirando cada vez mais os nutrientes da sua vida. Então, o tratamento inicial procura com um psicólogo. A gente precisa fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico para desmistificar essas crenças que tem no paciente. Dependendo do caso, Viviane, quando a gente lida com transtorno diretamente, é um transtorno alimentar, a gente tem um diagnóstico de transtorno alimentar, muitas das vezes a gente necessita também de um acompanhamento multidisciplinar com psiquiatra e com nutricionista comportamental. Então, a base do tratamento para o transtorno alimentar é essa. Lembrando que nenhum transtorno mental, ele tem cura. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente lida com remissão parcial ou total dos sintomas. Então, eu parei de ter aqueles sintomas compensatórios, eu parei de sentir culpa, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, a gente vai encaminhando o paciente para uma alta, a gente vai preparando ele para isso, para que ele tenha uma vida mais leve e ele consiga lidar com a comida de uma forma tranquila. Bom, conta pra mim nos comentários o que você achou dessa entrevista da Karen. Eu achei maravilhosa, super esclarecedora. Quero te pedir também para deixar o like nesse vídeo e compartilhar no grupo da família, no grupo de amigos, isso é super importante. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre transtorno alimentar, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde para você. Karen, quero agradecer essa entrevista maravilhosa que você deu aqui pra gente. Obrigada, Viviane, muito obrigada a todos vocês, o meu agradecimento enorme, eu estou muito grata por isso, e como a Viviane disse, maiores dúvidas, desejando informações, me chamem pelo Instagram, eu dou as informações para vocês ali pelo direct, e algo muito importante, gente, se conscientizem, se vocês têm alguém na família, ou vocês sofrem, não deixem a vergonha tomar conta de vocês. Por quê? Muitas pessoas se calam com vergonha. Isso não é vergonha. Vergonha é a gente deixar com que o nosso emocional ele seja cada vez mais tomado por algo que tem tratamento, né? A gente pode se tratar e a gente pode viver uma vida mais leve. Então, meu coração muito alegre por isso. Muito, muito obrigada pelo convite, Viviane, conta comigo. Parabéns pelo seu trabalho, Karen. Obrigada a você pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.